Hoje nós vamos continuar aprendendo um pouco mais sobre a perseguição no Cariri. E agora nós estamos aprendendo um pouco sobre a perseguição em Barbalha. Então, no último capítulo a gente viu quando aconteceu o primeiro culto em Barbalha. Foi realmente muito difícil, os missionários sofreram muito, mas eles conseguiram sair dali vivos. E na segunda-feira o seu Tomé Wilson, ele escreveu que um rapaz tinha encontrado um homem de Barbalha e aquele homem disse para aquele crente, que era um senhor crente, que tinha ficado muito feliz com o que tinha acontecido com os bodes em Barbalha e que eles estavam prontos e que se os missionários voltassem lá, todos eles seriam mortos. E então, aquilo não foi motivo para os missionários desistirem do grande desejo que eles tinham de evangelizar o povo do Cariri. Então, quando foi na terça-feira, uma jovem de Barbalha viajou até o Seminário Batista do Cariri e ela foi para avisar os missionários que não voltassem a Barbalha, porque se eles voltassem lá, eles corriam risco de vida, porque eles lá falavam que estavam prontos para destruir qualquer culto que fosse organizado naquele lugar. E então ela disse que eles estavam planejando fazer uma grande bagunça. Eles tinham comprado 1000 ovos para jogar nos missionários e eles também tinham enchido bolas com águas e ainda, além disso, eles ainda estavam com pedras para lançarem nos missionários. E eles diziam, se eles voltarem aqui, vamos recebê-los com pedras e tijolos. E vamos destruir qualquer organização que eles tentem fazer aqui. Mas os missionários, eles estavam decididos. E na terça-feira à noite, naquele mesmo dia à noite, os missionários, acompanhados com 10 soldados e o capitão, eles voltaram a Barbalha. E quando o carro entrou, mesmo estando com os soldados, os fanáticos ainda jogaram pedras e trincaram todos os vidros do carro. Naquele dia, os missionários Charles Roque, Haroldo Reine e Tomé Wilson e mais 4 crentes do Juazeiro, eles voltaram sem ser agredidos. E tinha um número bem maior de fanáticos naquele dia, bem maior do que do culto do domingo, mas eles conseguiram voltar. Quando o missionário Eduardo McLean entrou na cidade, no carro dele, então eles não jogaram pedras na entrada dele, apenas ficaram berrando como bodes e dizendo palavrões com eles, mas ele passou. Só que depois do missionário Eduardo McLean, veio um outro carro que era parecido com o dele, mas não era o do missionário. Então esse carro, quando eles viram, eles pensaram que era o do missionário novamente, e esse sim foi muito danificado por eles, porque eles apedrejaram o carro. Então vários casos de perseguição aconteceu ali, não só com os missionários, mas também com os primeiros crentes na cidade de Barbalha. E esse livro conta a história de Dona Mãezinha Alencar. Conta que essa senhora, ela recebeu a Cristo como Salvador logo no início, quando os missionários começaram a evangelizar lá. E nos primeiros cultos,
aquela senhora conheceu Jesus como Salvador. E aquela senhora sofreu uma forte perseguição por parte dos moradores daquela cidade. Ela sofreu perseguição severa. Aquela senhora, embora ela já tivesse uma boa idade, os moradores não respeitavam ela por causa disso. E foi durante 6 meses aquela grande perseguição que aconteceu ali. Então aquela mulher, ela não podia sair na rua, porque quando saía eles a xingavam, diziam palavras feias com ela. Eles puxavam nos cabelos dela, eles machucavam ela, eles batiam naquela senhora porque ela tinha fé, porque ela tinha crido em Jesus. E uma vez até que ela saiu na rua, eles a derrubaram, realmente eles tentavam destruir. E nessa época a missionária Mary Mills, ela escreveu para a Junta de Missões, né, para BMM, e ela disse que naquela época orassem, porque os crentes estavam sofrendo uma grande perseguição e que pessoas estavam tentando matar Dona Mãezinha. E a perseguição com aquela senhora foi tão grande que chegou ao ponto que ninguém na cidade vendia nada para ela, nem água ela conseguia comprar, porque as pessoas não vendiam para ela. E o pastor Marcos Wilson, ele relatou que uma vez pegaram aquela senhora na rua e começaram a espancá-la, os moradores, né? E então, quando aquela senhora estava sendo espancada, ela disse: vocês podem me bater, vocês podem me machucar, mas jamais, nunca, eu vou negar a meu Jesus. E a perseguição para aquela senhora foi tão grande que o filho dela, né, ele também sofreu essas perseguições, e quando ele tinha 15 anos, ele foi embora de Barbalha, ele foi para o Acre, porque ele tinha muito medo das perseguições que sofriam lá. Aquela senhora, ela tinha uma fé muito firme, ela estava disposta a sofrer por causa de Cristo, mas não foi assim com todos, né? E também o livro, ele relata a história de um jovem que ele aceitou Cristo como Salvador, ele professou a sua fé em Jesus, mas então seus amigos começaram a persegui-lo, começaram a bater, a espancá-lo, e ele perguntou por que eles estavam fazendo aquilo com ele. Ele disse: porque agora você é um deles, agora você é um bode. E a perseguição foi tamanha que aquele jovem disse: olha, se vocês deixarem de me espancar, eu vou negar essa fé, e eu não vou mais ser um crente. Então, a perseguição, né? Aquele jovem, ele não teve tanta firmeza quanto a Dona Mãezinha, e ele não aguentou a perseguição, né? E negou a fé que ele tinha professado. Ainda conta uma outra história que o missionário Charles Roque e um outro missionário, eles foram convidados um dia para realizar um culto ao ar livre lá, né, em Barbalha. E durante o culto começou aquele barulho. Sempre que eles viam acontecendo um culto, eles reuniam um grupo e começavam a fazer tumulto e barulho e muita zoada, né? E eles, durante o culto, eles começaram a jogar pedras, frutas podres neles, brita. Então tudo que eles encontravam, eles jogavam, né? E eles não só jogavam nos missionários, mas até nas pessoas que estavam ali também assistindo o culto, né? E o missionário Charles, eles jogaram ovo nele, e no mesmo momento eles jogaram um tijolo nele,
praticamente foi ao mesmo tempo. Então, quando ele levou a mão ao rosto, ele gritou: ai meu Deus, meu olho, porque ele viu a gema do ovo, né? E ele pensou que era o olho dele que tinha saído do lugar, porque a pancada tinha sido muito grande no rosto dele. Então o outro missionário disse: olhe para mim, olhe para mim. E quando ele olhou, e o missionário disse: não, fique tranquilo, não foi nada com o seu olho, você está bem. E foi só o ovo que realmente estava escorrendo pelo rosto dele. Então naquele momento, né, a polícia, né, tinha sido chamada e a polícia pôde resgatar os missionários e os crentes, né, as pessoas que estavam ali, levaram eles para fora de Barbalha, levaram eles com segurança, porque os policiais já vieram armados com metralhadoras, com armas grandes, porque realmente o tumulto era muito grande. E essa perseguição, ela durou muito tempo, né? Por mais de 6 meses, essa perseguição continuava, né? Mas os missionários não temiam por isso. Eles estavam certos que Deus tinha uma grande salvação para aquele povo, e isso não os amedrontava, nem deixava eles tímidos ou com medo. Mas a missionária Elizabeth Mills, um dia ela escreveu, né, para a missão, e ela disse: orem por todos nós. Essa situação é muito grave, era muita violência. Então eles temiam pelo que poderia acontecer com eles, mas eles estavam dispostos a sofrer e a enfrentar por causa de Cristo, né? Então essas perseguições, né, aconteceu no ano de 1950, e lá na entrada de Barbalha eles tinham pintado, né, numa parede que tinha escrito: alto lá, Senhor protestante. Santo Antônio de Barbalha já é evangelizado. E eles não deixavam esse escrito apagar da parede, né? Quando apagou, eles reescreveram outra frase, mas dizendo praticamente a mesma coisa. E eles continuavam firmes, né? E conta o livro que uma vez o senhor Edward McLean, ele foi para Barbalha para realizar o culto. E quando ele estava indo, né, ele notou alguns jovens, né, alguns rapazes, adolescentes acompanhando ele, e ele até imaginou, né, que aqueles jovens estivessem indo ali para assistir o culto, né, para ouvir a palavra de Deus, né. E então o pastor Eduardo seguiu até o lugar do culto, e quando o culto começou, aqueles rapazes começaram a fazer muito barulho, eles começaram a atrapalhar, outros homens da cidade, né, foram chegando e se juntaram a eles e começaram a fazer um tumulto, começaram a espancar as pessoas e se dirigiam aos crentes com palavras feias, com tudo. Então alguém já tinha avisado para a polícia que as lideranças, né, religiosas dali estavam organizando fazer um tumulto se os missionários voltassem. Então, quando a polícia soube, né, que já tinha começado, então eles vieram muito bem armados, e eles conseguiram resgatar, né, o pastor Edward McLean e os irmãos que estavam com ele, levaram para fora da cidade em segurança, né? Eles conseguiram realmente tirá-los dali do meio da confusão que aquelas pessoas estavam formando. Então um outro missionário chegou, né, com a sua família, o pastor Albert Johnson e sua esposa, a irmã Doris Johnson. Eles chegaram à cidade de Barbalha em 1962. Os freis, né, os frades dali e os padres daquela época, então eles proibiram as pessoas de dar alguma coisa para eles, de ajudá-los. Estavam totalmente proibidos de ajudarem de alguma forma aqueles missionários. Então até os donos das pousadas tinham sido proibidos pelos os padres de darem algum lugar para eles dormirem.
Então foi um tempo muito difícil para o senhor Albert Johnson, né, missionário, e sua esposa, porque ninguém não vendia nem água, nem comida, não só para ele, mas para nenhum crente. Então, conta, né, que nessa exata época chegou ali o senhor Paulo Cardoso, né, de Almeida. Ele tinha nascido em Barbalha no ano de 1926, mas ele estava morando em outra cidade e no ano de 1958 ele mudou-se novamente para Barbalha. E quando ele voltou, aquele senhor, ele viu que estava sendo construído um prédio. E então ele foi lá até aquela construção, daí ele perguntou ao pedreiro que estava sendo construído ali. O pedreiro disse: eles estão construindo aqui uma igreja evangélica. Você acredita que está sendo construída aqui uma igreja protestante? E enquanto aquele homem, o pedreiro, né, estava conversando com o seu Paulo Cardoso, então o missionário Alberto Johnson, que foi o grande fundador daquela igreja, né, ele veio conversar com o senhor Paulo e estendeu a mão amigavelmente para ele, e ele o convidou para que ele pudesse vir assistir um culto na sua igreja quando fosse terminado. Então aquele senhor, ele não morava exatamente em Barbalha, ele morava em um sítio, né, o sítio Coité, a 10 quilômetros de Barbalha. Mas aquele senhor, ele andava os 10 quilômetros a pé, semanalmente, toda semana, quando inaugurou aquela igreja. Aquele senhor caminhava os 10 quilômetros para vir assistir o culto na igreja de Barbalha. Então, era nessas coisas que os missionários viam, sentiam o agir de Deus, cuidando, ajudando eles, protegendo e guardando eles de todo mal. Mesmo sofrendo todo tipo de perseguição, eles não desistiram, porque eles sabiam em quem eles tinham crido, estava certo, que Ele é poderoso. E Ele fez as maravilhas que fez através da vida desses missionários. E no próximo capítulo a gente vai conhecer um pouco mais de como o Evangelho chegou até Barbalha.